Nesse exemplo, vamos calcular o campo elétrico numa distribuição contínua de cargas. Aqui nós temos uma carga positiva Q, que está distribuída uniformemente em uma haste que está localizada ao longo do eixo Y entre menos A e mais A. Então essa haste ela tem um comprimento de 2A. O que eu quero saber é o campo elétrico produzido por essa haste em um ponto P, que está localizado sobre o eixo X, e a distância entre o ponto P e a haste eu vou dizer que é X. Para resolver esse problema eu vou usar a lei de Coulomb, mas como a gente aprendeu a lei de Coulomb, a forma que a gente aprendeu a lei de Coulomb, ela é válida para cargas pontuais. E essa haste ela não é uma carga pontual. Então eu não posso usar diretamente a lei de Coulomb para a haste, para essa carga aqui. O que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou pegar um pedacinho dessa haste, de tamanho dy, e vou dizer que esse pedacinho ele tem uma fração da carga total Q, uma fração que eu vou chamar de dq, e esse pedacinho é infinitesimal, de forma que eu posso tratá-lo como se fosse uma carga pontual. E eu posso aplicar a lei de Coulomb para esse pedaço. Então a lei de Coulomb vai me dar o campo elétrico produzido neste ponto P por esse pedacinho de tamanho dy e carga dq. Eu vou dizer que esse pedacinho está localizado numa altura y aqui no eixo y. Então a lei de Coulomb vai ser escrita como constante de Coulomb, K, a carga do pedacinho, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância eu estou chamando de R. Então R é a distância entre o pedacinho e o ponto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever o que é essa carga dq. Como que eu escrevo essa fração de carga que está nesse pedaço de tamanho dy. Como a carga Q está distribuída uniformemente ao longo da haste, a carga dq ela pode ser escrita como Q sobre 2A vezes o tamanho do pedacinho, que é dy. Esse Q sobre 2A nada mais é do que uma densidade linear de carga. Então eu vou substituir esse valor de dq na expressão da lei de Coulomb. E vou escrever também o r, a distância, em termos desses valores x e y. Então nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, se eu usar o teorema de Pitágoras, eu tenho que essa distância r ao quadrado é x² mais y². Bom, o que a gente calculou aqui, o que a gente escreveu aqui, é o módulo desse vetor. Agora, esse vetor ele tem uma direção e um sentido. Então, nós temos que calcular qual é a componente x desse vetor e qual é a componente y desse vetor. Eu vou dizer que o ângulo que o vetor DE faz com o eixo x é um ângulo que eu vou chamar de alfa. Então a componente x desse campo elétrico ela pode ser escrita como o módulo do vetor DE vezes o cosseno do ângulo alfa. E o cosseno desse ângulo alfa eu posso extrair desse triângulo retângulo. Então, cosseno desse ângulo alfa, esse ângulo alfa é o mesmo que esse daqui. Então, o cosseno desse ângulo alfa vai ser cateto
adjacente x dividido pela hipotenusa R. Então, a componente x do campo elétrico DE vai ser dada por K, constante de Coulomb, que a carga da haste dividido pelo tamanho da haste, que é 2A, o tamanho do pedacinho, que é dy, dividido pela distância do pedacinho até o ponto P, que é x² mais y², a distância ao quadrado, e aqui é o cosseno do ângulo alfa, então a projeção do campo elétrico no eixo x. Então esse daqui é o campo elétrico, a componente x do campo elétrico produzido por esse pedacinho. Agora eu tenho que levar em conta a contribuição de todos os possíveis pedacinhos dessa haste. Então eu tenho que fazer uma soma sobre todos os possíveis pedacinhos. Fazer uma soma sobre todos os possíveis pedacinhos, nesse caso, é realizar uma integração em y de menos a até mais a. Fazendo essa integração, eu vou obter a componente x do campo elétrico total. Essa integral, que aparece aqui, uma integração que está sendo feita em y indo de menos a até mais a, pode ser encontrado numa tabela de integração, uma tabela de integrais, e o resultado da componente x do campo elétrico vai ser a constante de Coulomb vezes a carga da haste, dividido por x raiz de x² mais y². E o que vai acontecer com a componente y? Bom, eu posso usar o mesmo procedimento. Então, a componente y desse vetor DE, então essa componente aqui, ela vai ser escrita como sendo menos, esse menos é porque a componente y está apontando na direção de y negativo, DE, e aqui vai aparecer seno de alfa. E seno de alfa também pode ser extraído aqui desse triângulo retângulo, vai ser y sobre R. Então, a componente y de DE vai ser menos DE, que é K que sobre 2A dy x² mais y², seno de alfa, que vai ser y dividido por R, que é raiz de x² mais y². E a soma sobre todos os possíveis pedacinhos da haste vai ser uma integral disso daqui, então vai ser menos K que sobre 2A, integração de menos A até A, uma integração em Y, e aqui vai aparecer então Y dy x² mais y² elevado a 3/4. Agora essa integral ela vai dar zero. O integrando é uma função ímpar, e eu estou integrando essa função ímpar no intervalo que é simétrico, vai de menos a até mais a. Então essa integração vai dar zero. Então a componente y do campo elétrico vai dar zero. Então o campo elétrico produzido por essa haste no ponto P vai ter somente a componente x. Então vai ser K que dividido por x
raiz de x² mais y², isso na direção então, de I. Então esse é o campo elétrico produzido pela haste. Vamos resolver mais um exemplo de cálculo de campo elétrico de uma distribuição contínua de cargas. Nesse exemplo, a gente tem um anel de raio A, e esse é um anel carregado com uma carga Q positiva, e essa carga ela está distribuída uniformemente ao longo do anel. E o que eu quero saber é o campo elétrico produzido por esse anel num ponto P, localizado sobre o eixo do anel. Então aqui eu coloquei o anel no plano YZ, com centro na origem. Então o ponto P onde eu quero calcular o campo elétrico está localizado no eixo X, a uma distância X do centro do anel. Então, de novo, eu vou usar para calcular o campo elétrico a lei de Coulomb, só que eu não posso usar diretamente a lei de Coulomb porque o anel não é uma carga pontual. Então, o que eu faço é, primeiro, eu vou pegar um elemento desse anel, de comprimento ds, e carga dq. Esse elemento do anel é um pequeno arco do anel, então ele forma um ângulo infinitesimal, que eu vou chamar de dθ. Esse é o ângulo formado por esse elemento de arco ds. E eu vou calcular primeiro qual é o campo elétrico produzido por esse elemento de arco no ponto P. Então, para isso eu vou aplicar a lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb vai me dar um módulo desse vetor dE. Isso vai ser a constante de Coulomb vezes a carga desse elemento, ds, dividido pela distância ao quadrado. A distância desse elemento até o ponto P. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever o dq, qual é a fração da carga total que está contida nesse pequeno arco ds. Então, como a carga está distribuída uniformemente, esse dq pode ser escrito como a carga total do anel, dividido pelo tamanho do anel. Então, o anel tem comprimento total de 2π vezes o seu raio, que é A, vezes o ds. Eu posso escrever esse pequeno arco aqui em termos do ângulo θ, então o ds pode ser escrito como sendo A dθ. Então o dq é escrito como sendo Q sobre 2π dθ. Então eu vou substituir esse valor aqui na lei de Coulomb. E a distância do elemento ds até o ponto P é o que eu estou chamando de R, e eu posso escrever isso como raiz quadrada de x² mais a². Então eu uso esse triângulo retângulo aqui. Esse é o módulo do vetor
campo elétrico, módulo de DE. Eu quero calcular agora as componentes, componente dx, depois dy. Eu vou dizer que esse vetor ele está fazendo um ângulo alfa com o eixo x. Então a componente x desse vetor eu vou escrever como sendo d cosseno de alfa. E cosseno de alfa eu extraio desse triângulo retângulo. Cosseno de alfa é cateto adjacente x sobre a hipotenusa R. Então, a componente x do campo elétrico vai ser a constante de Planck, a carga do anel dividido por 2π, dθ dividido por x² mais a², e aqui o cosseno de alfa escrito em termos como x raiz de x² mais a². Para calcular a componente x do campo elétrico total, eu tenho que somar sobre todos os possíveis elementos de arco desse anel. Então isso corresponde a fazer uma integração aqui desse dx. Então quando eu faço essa integração ela vai ser uma integração no ângulo θ. O ângulo θ, então, ele vai ser integrado de 0 até 2π, para eu varrer todo o meu anel. Então vai sobrar simplesmente essa integral de 0 até 2π de dθ. Isso aqui dá simplesmente 2π. Então essa integral que aparece aqui vai dar 2π. Então a componente x do campo elétrico ela é escrita como constante de Coulomb, a carga do anel, vezes x dividido por x² mais a² elevado a 3/4. Devido à simetria do problema, a componente perpendicular ao eixo x ela vai desaparecer quando você fizer a soma sobre todos os possíveis elementos de arco. Por exemplo, se eu tomar esse pedacinho que tem uma contribuição perpendicular ao eixo x, sendo essa, eu tenho um outro pedacinho oposto a ele, que vai dar uma contribuição de campo elétrico nesse sentido. Então a componente perpendicular dessa contribuição vai estar aqui, então vai acabar cancelando com essa daqui. Então as componentes perpendiculares vão se anular. Então eu tenho que a componente y do campo elétrico vai dar 0 e a componente z do campo elétrico também vai dar 0. Então o campo elétrico total no ponto P ele só terá a componente na direção x.